E seguramente nós estamos recheados de irmãos e irmãs que nos dão prazer, que vieram celebrar conosco, e certamente nós queremos ouvi-los. As irmãs me chamaram para dar uma palavra hoje, e eu fico até assim, porque os irmãos me entendem, não é todo dia, é toda hora, das sedes, das congregações, e eu falo tanto, e às vezes eu pergunto, será que já não estão cansados de me ouvir tanto? 26 anos, então é muito tempo, não é verdade? Mas a palavra de Deus, há quem diga que ela se renova, e é um fato, graças a Deus. Vamos ao livro de Josué, capítulo 14, versículos 6 a 14. Quero transmitir saudações de paz para todos os nossos internautas, para todas as famílias reunidas nos seus lares, todos os irmãos e irmãs nos seus trabalhos, na direção do seu veículo, do seu estabelecimento comercial, enfim. Nós, até o momento que eu saí do gabinete, tinha 1.900 pessoas participando, e eu agradeço a esses irmãos e irmãs que estão participando conosco, tá bom? Esta manhã vou resumir bastante, que eu quero ouvir vocês que nos visitam, mas eu quero falar sobre o tema Conquistando Sonhos. Diga, conquistando sonhos. Um certo filósofo e pensador, ele diz que quando o homem para de sonhar, ele para de viver. E nós não apenas sonhamos os nossos sonhos, nós também sonhamos os sonhos de Deus, e é coisa maravilhosa. Josué 14, 6 a 14. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu vou ler os pares e vocês os ímpares. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhes disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Eu gosto disso. Falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Isso era Caleb que estava dizendo, e a gente vê já isso em Cádiz Barneia. E da idade de 40 anos era eu. Quantos anos? Ele era de 40 anos quando Moisés falou com ele. E de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. E meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu esqueci que nós estávamos fazendo uma leitura responsiva. Glória a Deus. Porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10, vocês, todo mundo.
Deus falou através de Moisés com Caleb, quando ele tinha quantos anos? 40. E agora ele estava com quantos anos? 85 anos. Quantos anos se passaram? Isto. Mas veja o melhor. Agora, pois, versículo 11: e ainda hoje estou tão forte, aleluia, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora minha força para a guerra e para sair. Aleluia. Para sair, para entrar. Aleluia. Você entende o que é isto, meu irmão, minha irmã? Você entende o que é um homem de 85 anos, quando a própria revelação bíblica diz que com 70 é só canseira e enfado? Aí Caleb disse: não, é força, é vigor, e ainda vou para a guerra. Aleluia. Deixa eu dizer o segredo. Ele estava sendo conservado no óleo de Jeová. Ei, Alamaia Soricandamas. Versículo 12, vocês. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em heranças. Versículo 14. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, oh glória. Meus amados, aleluia. De que adianta um milagre que nós temos visto, ouvido e experimentado isto através de vocês que fazem o círculo de oração? Mas a pergunta é: de que adianta receber um grande milagre, mas viver seguindo como um derrotado? Tem pessoas que estão me ouvindo nesta manhã, que já receberam grandes milagres de Deus, mas vivendo como um derrotado, mas vivem reclamando de tudo e de todos. Nós precisamos entender uma coisa que é muito importante: o que o Senhor quer fazer em sua vida é mudar as suas atitudes diante da vida. É isto que Deus quer fazer, e o milagre inclui isto aí, a mudança de atitude nossa em relação a nossa ou nosso viver diário. Aleluia, oh aleluia. E nós trazemos exemplos nesta manhã de Caleb. Ele persistia, aleluia,
em servir ao Senhor. Aleluia. Então, quando Deus muda as nossas atitudes, Ele nos leva de forma sobrenatural a conquistar os nossos ideais pela fé. Aleluia. Por quê? Porque sem fé, eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que nele creia, aleluia, 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 é necessário que aquele que nele crê, glória a Deus, eles entendam que foram chamados para serem mais do que vencedor. Aleluia. Eu quero trazer para vocês algo muito importante neste contexto. Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pasmem, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo entendeu isso. Sem fé é impossível. Se eu não tenho fé, eu não estou agradando a Deus. Porém, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Não ouvi. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Ora, como nos aproximamos de Deus? Existem duas vertentes, existe mais, mas as duas são principais. Como nos aproximamos de Deus? Através da palavra. Quando você começa a meditar na palavra, Deus começa a falar com você. Aleluia. Quando você ora, é você que começa a falar com Deus. E por que o autor aos Hebreus está dizendo, é necessário que quem se aproxima creia? Ora, quando você pega a Bíblia e abre e começa a ler, você se aproximou de Deus. E à medida que você vai lendo, Deus vai falando com você. E aquilo que Deus vai falando, você põe em dúvida. Por quê? Porque você não crê que é Deus que está falando. Você sabe que é a palavra, mas não sabe que Deus está falando. Aleluia. Por isso o escritor diz, é necessário. Aleluia. A segunda coisa é quando você ora. No meu primeiro campo de trabalho, a vizinha passou mal e foram me chamar. Disse, olha, pastor, a minha mãe, fulano e tal, não lembro o nome, está com muitos anos, disse, está passando mal, mas a gente acredita que se o senhor orar, ela fica curada. Eu digo, vocês acreditam? Vai ser curada agora. Aí eu fiquei crente, né? Vai ser curada agora. Peguei o óleo da unção, disse, vou ungir e ela vai ficar curada. Aí fui. Quando cheguei na casa dela, abri a Bíblia, digo, primeiro Deus fala. Depois que Deus falar, eu oro. Aleluia. Quando eu comecei a ler a Bíblia e tal, eu digo, não se preocupe, Jesus vai curar. E quando eu comecei a ler, e quando eu comecei a explicar, uma explicação rápida, porque a enfermidade estava lá matando a mulher, aí alguém falou, vai lá na farmácia do não sei quem e compra assim, 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 assim. Aí eu terminei a mensagem, fechei a Bíblia, pronto, fiquem na paz, já estou indo. Aí ficaram assim, pastor, o senhor não vai orar não? Eu disse, não, não precisa. Por que não? Vocês já mandaram comprar o remédio. É necessário que creia. O
O que Deus quer fazer na sua vida é mudar as suas atitudes diante da vida, levando-nos a conquistar nossos ideais pela fé. Oh glória! Amados, exemplo de Caleb, que guardou uma promessa que Deus fez por 45 anos e finalmente conquistou. Ele recebeu uma promessa. E quanto tempo esta promessa passou para acontecer? 45 anos. Glória a Deus. Números capítulo, vamos ver a promessa, 14 e 24. Porém, o meu servo Caleb, isso era a palavra de Moisés. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, escute, portanto o meu servo Caleb, porém que houve nele um outro espírito. De que Moisés estava falando? Moisés estava falando da notícia que os espias trouxeram para ele. E quantos espias foram enviados? 12. E os 10 que espiaram a terra, os 12 espiaram a terra, mais 10 chegou para Moisés e disse: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra, trouxemos o fruto da terra, um cacho de uva, 2 homens fortes para carregar. Aleluia. O povo começou a se alegrar com Moisés. Aí ele acabou a alegria do povo. Diz: porém, diga porém, eles disseram: há gigantes na terra. Aleluia. E nós diante dele parecíamos gafanhotos. Irmão, você precisa saber quem você é. Aleluia. Você precisa saber a quem você está servindo. E você precisa saber o que você tem. Aleluia. Glória. Aleluia. O apóstolo João diz: o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí todo o povo agora estava desanimado. Todo o povo agora estava chorando literalmente. Glória a Deus, não é culto de doutrina, não dá para a gente parar para sair dando textos. Oh glória! Aí Josué e Caleb, estamos falando sobre Caleb. Josué é outra história, fica para outro, o encerramento do próximo ano, 2025. Josué, depois da morte de Moisés. Então, agora o que acontece? Glória a Deus. Josué e Caleb disse: não, tem uma coisa, que se Deus se agradar de nós, olha para quem está perto de você, diga: Deus está se agradando de você. As suas atitudes têm agradado a Deus. Aleluia. Isso independe de título, de posição, de cargos e encargos. Não depende disso não, senhor. Não, porque o pastor tem nada a ver. Deus não está preocupado se é pastor, se é presidente, se é missionário. Deus está preocupado se a unção dele está na minha e na sua vida. É a unção que Deus procura.
Arindo, Shurinda, Mahaya. Eu ontem preguei no nosso culto de ontem à noite, não foi assim? E eu falei Provérbios 1:23. Convertei-vos. É a conversão que Deus se agrada. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e fareis saber as minhas palavras. Vou dar revelação, vou dar visão. Depois da unção vem tudo isso. Aleluia. Oh, aleluia. Então Caleb com Josué disse: não precisamos nos preocupar com gigantes, não, de jeito nenhum. O negócio é se Deus se agradar de nós, porque se Deus se agradar de nós, Ele nos dará vitória. Aleluia, aleluia. Está escrito, irmão, que quem tem medo não é perfeito em amor. Aleluia. Então nós amamos ao Senhor, e o Senhor nos ama. Aleluia, aleluia. Eu não acho que o sul que tá da salabra machurianda macoremanai derrala coranda. E foi depois desta notícia que Deus, através de Moisés, começou a fazer as promessas. E a Caleb, Moisés disse: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Aí houve outro espírito. Ele não veio no mesmo espírito dos 10. Qual era o espírito dos 10? Desânimo, medo, falta de fé. Irmão, de forma incondicional, eu tenho que acreditar que em toda ou qualquer circunstância Deus está comigo. Pedro dormiu, descansou na prisão pela convicção de que Deus estava com ele. Paulo cantou nas masmorras de Filipe porque estava certo que Deus estava com ele. Pedro atirou-se do barco no mar, andou por cima das águas porque sabia que Deus estava com ele. Então Moisés, que na verdade não era Moisés, era Deus falando com Moisés, através de Moisés. Moisés disse: meu servo Caleb, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, que age em nós a mesma disponibilidade que houve em Caleb. Então Moisés disse: houve nele um outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Aleluia. Porque era o sonho de Caleb, e Deus estava realizando. Aleluia. Vamos deixar um pouquinho Caleb agora. Glória a Deus. E os seus sonhos? A Bíblia diz que Deus supre em glória o que deseja o nosso coração. O que você tem desejado? O que você tem sonhado? Aleluia, aleluia.
Esta promessa durou 45 anos, mas finalmente ele conquistou. Aleluia. O que ele havia recebido, diga o Monte Hebron, era o sonho dele. Ele concebeu o seu sonho. Meus amados e queridos irmãos, os nossos sonhos, eu disse, foi muito fraco, eu disse, os nossos sonhos, aleluia, ele pode se tornar apenas ilusões, se nós não tivermos caráter de um vencedor. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu faço como Jó, e gosto muito de fazer repetição disto aí. Jó disse: no pó, na cinza, ele disse: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Como alguém pode esperar depois de morto? Se fôssemos perguntar, Jó, você disse que se ele matasse, você esperava. Mas como se você está morto? Ele disse: não, porque ele tem o poder de me ressuscitar. E eu começar tudo de novo. Aleluia. E receber em dobro. E foi o que aconteceu. Mas você sabe por que Jó recebeu tudo em dobro? Primeiro, porque ele creu. Segundo, porque ele perseverou em seguir o Senhor. E terceiro, porque ele não detonou os seus inimigos. Enquanto ele estava na prova, e os seus, entre aspas, amigos iam para ele para acusá-lo, ele orava pelos seus inimigos. E a Bíblia diz lá em Jó 42, enquanto Jó orava pelos seus inimigos, Deus lhe deu uma grande vitória. Aleluia! Oh glória! Glória a Deus! Então Caleb concebeu o seu sonho. E nesta manhã eu profetizo que você vai conceber o seu também. Oh glória a Deus! Os sonhos realizados são marcas de um homem conquistador, de uma mulher conquistadora. Por isso Paulo disse: eu posso todas as coisas. Parem e pensem comigo. Se Paulo podia todas as coisas, por que você não pode? O mesmo Espírito que estava na vida de Paulo é o mesmo Espírito que está na sua vida. Glória a Deus. Agora, para que você tenha os seus sonhos conquistados, existem alguns detalhes que nesta manhã eu quero que você observe. Primeiro, para ter os sonhos conquistados, ou a conquista dos seus sonhos, você precisa guardar as promessas de Deus na sua vida. Glória a Deus. Deixa eu dizer outra vez: para que você conquiste os seus sonhos, é necessário que você faça o quê? Guarde o quê? As promessas que Deus lhe fez. Vocês se lembram de Abraão ou Abrão? Deus lhe prometeu um filho, mas não deu no outro dia, não deu na outra semana, não deu no outro ano. Imagine, cada ano que passava, o que fazia ele? Esperava. Aleluia. E o tempo foi passando, de sorte que a esposa dele desacreditou e tentou ajudar a Deus. Olha para quem está perto de você e diga: não tente ajudar a Deus.
Diga, Deus sabe o que está fazendo. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente quer ajudar a Deus. Eu particularmente, eu erro muito. Eu peco muito. Porque eu tenho pedidos feitos a Deus e eles não acontecem. Aí eu chego para Deus e digo, vou dar uma ajudazinha. Eu digo, olha senhor, o senhor faz assim. Aí eu explico para Deus como é que ele deve fazer. Olha, eu preciso receber isso. Então o senhor faz assim, olha, pega aqui, faz aqui, assim, assim, olha, dá certinho. Eu acho que Deus lá no céu levanta do trono e diz, meu filho, vem cá olhar por quem você morreu. Traz aqui alguns anjos, querubins que assistem diante do trono. Dá uma olhadinha, o que é que ele está dizendo lá. Aí começam todo mundo a rir lá no céu de mim. É possível. Mas a gente humano incorre. E eu sei que você está rindo de você mesmo. Você já fez isso. Oh glória! Então ele guardou as promessas de Deus para a sua vida. Glória a Deus. E o que eu quero dizer nesta manhã, que você não tenha dúvida, guarde as promessas que Deus lhe fez, guarde essas promessas e esteja certo que no tempo de Deus elas acontecerão, elas serão cumpridas. Aleluia. Irmãos, Caleb não tinha apenas sonhos humanos, ele buscou projetar sua vida de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos projetar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Uma vez que Deus lhe fez uma promessa, não abra mão desta promessa. Vá em frente. Romanos 4:20. Amém. O que é que está escrito em Romanos 4:20? Glória a Deus. Que Moisés não desacreditou por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé. Ele foi fortalecido na fé. Por quê? Porque a fé estava enfraquecendo. É como gripe. Quando a gente pega uma gripe, o sabor dos alimentos a gente não sente mais, a gente não dá mais vontade de comer, e começamos a ficar fraco. E o que é que a gente toma para voltar ao vigor, a voltar a ter força, para tirar a gripe? A gente sabe que o problema está na gripe. E o que é que a gente faz? A gente tira a gripe da frente. Como? Com o quê? Redoxon. E basta o Redoxon 1, precisa 2. Então veja só uma coisa interessante. Moisés foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Tem crente na igreja, irmão, que não dá glória a Deus, cria até teia de aranha na garganta. Aleluia. Dê glória a Deus que sai fogo de dentro de você, e quando sair fogo dentro de você, queima e sai queimando toda a teia de aranha, mata a aranha, e você entra em vigor. Aleluia. A mulher chegou e disse: meu filho, eu vou dar uma mulher para você fazer filho, já está com muitos anos, isso não vai acontecer não, acho que foi coisa da sua cabeça. Aí Abraão disse: glória a Deus. Aí veio o outro e disse: você tem uma promessa dessa? Eu ouvi essa história por aí. Disse: pois é, Deus falou, mas olha, eu acho que ele falou, se Deus falou, ele vai dar, mas ele não vai dar como você está pensando não, ele vai dar dessa outra maneira. Quem sabe, olhar até uma menina bonita ali, quem sabe ali. Aí Abraão: glória a Deus, glória a Deus. E cada glória que ele dava, um capeta caía por terra, e a promessa de Deus, no tempo de Deus, se cumpriu. Quem tem promessa, levante a mão, só quem tem promessa, e profetize e diga: vai se cumprir. Profetize e diga: vai se cumprir. Profetiza e diga: vai se cumprir.
Queridos, para realizar ou conquistar os seus sonhos, é necessário que você não dê ouvidos à voz da incredulidade. Glória a Deus. Voz da incredulidade. Veja aí na sua Bíblia, no texto em que nós lemos. Versículo 8, 14 e 8 de Josué. Mas, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Os irmãos, com outro espírito. E ele diz: eu porém, perseverei em seguir ao Senhor. O que é que Caleb está dizendo? Não dou ouvido à voz da incredulidade. Eles não acreditam, mas eu acredito. Alguém chega para você e diz: não vai dar certo. Você diz: está desfeito em nome de Jesus, porque vai dar certo. Porque quem prometeu é fiel. É fiel. É fiel para cumprir. Irmãos, se há um inimigo das nossas vidas, se há um inimigo das nossas vidas de conquistas, esse inimigo chama-se incredulidade. Aleluia. A incredulidade é o maior inimigo das nossas vidas para que as promessas de Deus se cumpram. Oh, aleluia. Queridos, muitos querem nos convencer que o caminho da fé não nos levará a nada. Sabia? Muitos querem nos convencer com palavras, com atitudes, e outros tentam até provar. Glória a Deus. Você lembra de Jairo? Jairo procurou Jesus, sim ou não? Jairo procurou Jesus, sim ou não? Jairo achou Jesus, sim ou não? E Jairo levou Jesus para a casa dele, sim ou não? Sim. E Jesus foi para a casa de Jairo fazer o quê? Jantar? Almoçar? Tomar café? Não. Foi lá para fazer um milagre. Glória a Deus. E Jairo foi à procura de Jesus, porque Jairo acreditou que Jesus era aquele que podia realizar o milagre. Aleluia. E quando Jesus chega na frente da casa de Jairo, lá no interior chama no terreiro, né? Os irmãos de Arapiraca sabem muito bem disso. O terreiro, eu sou de Arapiraca. Meus conterrâneos sabem que a gente chama do terreiro, aquela parte da frente que fica sem nada. Aleluia. Aí quando ele chega, os mensageiros da incredulidade chegam. Olha para Jairo, disse: não adianta mais trazer o mestre. O que é que os mensageiros da incredulidade estavam dizendo? Tudo que você fez não valeu nada. Tudo que você fez está perdido. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Eu estou na caminhada com Jesus, e eu trouxe ele aqui para esse problema ser resolvido. E você vem dizer que não adianta? Não, por que não adianta? Porque tua filha já morreu. Fez o quê? Morreu. Pensa você receber assim, Hélida, na cara: morreu a tua filha. Aleluia. Isso é a incredulidade, para que ele desistisse. E o que foi que Jairo fez? Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui, Jane, por gentileza. Você vai representar Jesus. Fica aqui pertinho, assim. Aí o mensageiro chega e diz: tua filha morreu. Eu sou Jairo. Tua filha morreu.
Já ele podia ter caído de joelho, começado a gritar. Não, ele fez isso, só isso. Olhou nos olhos de Jesus. Quando ele olhou nos olhos de Jesus, Jesus falou assim: crê tão somente. Oh, glória, obrigado. Aleluia. Obrigado. Tem mais jeito não? Tem. Não tem para mim, não tem para você, mas tem para ele. Para ele tem jeito. Ele é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. Glória a Deus. Onde errar? Isso de carabaconamaia, racorabacomanaia. Um dia, minha mãe, conversando com a minha tia, e ela não percebeu que eu estava dentro de casa. Aleluia. E ela começou a dizer um monte de coisas ao meu respeito, todas elas negativas. Eu não era crente. Isso foi em Arapiraca. E minha tia gostava muito de mim. Aí minha tia deu uma palavra favorável. E ela disse: ambas já foram para a eternidade. E ela disse: venha. Não tem jeito, não tem mais jeito para esse menino. Realmente eu não era flor que se cheirasse. Ela disse: não tem mais jeito para esse menino. E o diabo me alimentou muito tempo. E eu caí em tudo que não prestava. Anos depois, Jesus me achou. Jesus me amou. E o diabo me lembrou: para você não tem mais jeito. Eu disse: Jesus, não tem mais jeito. E eu era crente. Aleluia. Aí o Espírito dentro de mim bradou: Jesus. Foi o Espírito que falou ao meu espírito. Disse: Jesus é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. Levanta a sua mão, Caleb não deu ouvido à voz da incredulidade. Ele foi fortalecido na fé, andando com o Senhor e dando glória a Deus. Então não deixe que a incredulidade domine os seus sentimentos. Deixa eu encerrar. Vamos ficar de pé. Encerrar não, abrir uma pausa. Glória a Deus. Como eu disse, eu quero ouvir quem nos visita. Eu sei que não acho inclimbruia fracassurianda ficamos. Esse clote ele entrou que não me havia de cos. O Senhor, Ele não mudou. Tio que na cai, tio tira marquira mais. Chico, e o que tá fiando com. O Senhor não mudou. O Senhor continua conosco. Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus de Isaac é o seu Deus. O Deus de Jacó, que um dia não foi Deus de Jacó, porque ele enveredou por caminhos tortuosos. Aí Deus disse a Jacó: eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, teu pai. Mas não disse: eu sou o teu Deus. Mas depois
do Vaur de Jaboque. Ele disse: a partir de hoje, você não vai mais se chamar de Jacó. Não. A partir de hoje, os seus sonhos serão realizados. A partir de hoje, seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Estou falando em um círculo de oração. Estou falando daqueles que oram e acreditam nas suas orações. E agora, aleluia, agora o Deus de Abraão era o Deus de Isaac, e agora também era o Deus de Israel, era o Deus de Jacó transformado. E este mesmo Deus é o meu Deus. É o seu Deus. É o Deus que nós estamos servindo. É o Deus que nós estamos adorando. É o Deus que durante 2024 fez coisas grandes e maravilhosas através deste círculo de oração, de mulheres persistentes, de mulheres que não desistiram, de mulheres que não deu voz à voz da incredulidade, mas que permaneceram com propósito, olhando para Jesus Cristo. Aleluia. Eu sei que tá lá tu te promiando fala raias. Tá lá show. Jan jo que jan jo tiritoria pacoparaba surianda la mecol. Maia faia da col suinde mahaia. Ela glou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, meu amigo, pela sua vida, meu irmão, pela sua vida, internauta. De onde você estiver, eu agradeço por você, porque eu sei que vocês, na distância que estão perto de Deus, ouvindo a voz de Deus através do trabalho deste círculo de oração. Agradeço a minha esposa, que tem sido uma coluna na vida das mulheres deste campo. Glória a Deus. Agradeço as suas companheiras que têm estado ao lado dela, segurando em suas mãos, como Ur e Arão, segurando a mão de Moisés no monte. Glória a Deus. Agradeço a Jeane, agradeço a Érica, agradeço a Élida, agradeço a toda a sua equipe que tem estado ao seu lado. Então eu louvo a Deus por isto, por estas mulheres que Deus tem usado. Não que elas sejam capazes por si mesmas, mas é Deus que tem capacitado. Glória a Deus. São essas mulheres que Deus tem usado para entrar na sua casa e levar o melhor do coração de Deus para o seu coração. Aleluia. E assim, nosso tributo de adoração e louvor ao nosso Deus. Peço a todos que levantem a mão para a gente fazer uma oração de gratidão a Deus